Fala, galera! Esse é mais um episódio do Entre o Santo e o Profano. Nós estamos entrando aí no sexto episódio. Não consegui trazer episódio novo na semana passada por causa de demanda de trabalho, conferência, semana bastante corrida, então eu não consegui parar mesmo para me dedicar a fazer episódio. Até porque, assim como já vai de alerta, o conteúdo desse episódio é sensível, tem alerta de gatilhos. Então, já é um episódio difícil mesmo de gravar, mas extremamente necessário, porque a partir daí começa-se a entender de fato a minha história, porque até então, né, só o fato do milagre ter acontecido, de ter esse envolvimento na igreja e tudo mais, mas aí eu começo de fato a ter uma vida, começo de fato a ter algumas decisões, começo a passar por algumas situações que vão desencadear vários desdobramentos ao longo da minha vida. Como eu disse para vocês no final do episódio passado, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado. Era uma pessoa ali da igreja que tinha acabado de entrar na igreja, no nosso ministério, e faziam 3 meses que dali 3 meses eu faria 15 anos. Então eu estava com 14 anos na época, ele estava com 18. E eu fui para uma gravação, né? Como eu disse, do Diante do Trono, do Quero Me Apaixonar, o CD, que foi lá no Campo de Marte. Nós fomos com o ônibus da igreja, o pessoal da igreja. E teve até a fala de uma pessoa que é tia, de uma dessas duas amigas que sempre andaram comigo, que eram as que nós fazíamos o grupo de dança na igreja. E a tia dela virou e falou assim: Ah, eu vou contar pro seu pai e pra sua mãe que você tá aí com esse menino e tal, mas é porque as pessoas da igreja ainda não sabiam que eu estava namorando. Ele tinha me pedido em namoro na quarta-feira, depois do culto, pro meu pai e pra minha mãe, e aí no sábado nós estávamos indo para esse evento. Então ficou marcado mesmo o 9 de julho como se fosse o início do nosso namoro. Até porque na quarta-feira ele só foi lá, conversou com os meus pais, se despediu me dando o primeiro beijo que a gente deu na vida. E aí a gente foi se ver mesmo no sábado. E aí eu fiquei com essa fala muito assim, né, maldosa. Eu percebi que houve uma maldade ali de comentário, mas que futuramente também vai ser entendido um pouco a respeito, né, desta família sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento. Como eu disse, o primeiro ano do meu relacionamento foi muito tranquilo, foi muito bom. Não tenho realmente o que falar a respeito do primeiro ano. Nós tínhamos uma relação que era basicamente o quê? Na quarta-feira nós nos encontrávamos na igreja, no culto. Ele era uma pessoa extremamente atrasada. Eu comecei já a ter problemas com intolerância de atraso justamente por causa dele, porque ele era uma pessoa muito atrasada. O culto começava 7h30, ele chegava quase 8 horas. Então ele nunca chegava comigo, ele sempre chegava depois. E isso me trazia bastante desconforto. Nunca gostei de atraso. E aí acabava o culto, a prática era descer para casa, jantar com meu pai e com a minha mãe, minha irmã. E aí depois a gente ficava junto mais ou menos até no máximo 10 horas da noite. O culto já acabava mais ou menos 9 horas, então a gente tinha ali 1 hora para a gente ficar junto. E aí ele ia para casa dele, eu ficava em casa e a gente iria se ver novamente no final de semana, na hora do culto. Então a gente se via no sábado à noite. E aí no domingo era o único dia que a gente passava um pouco de mais tempo juntos, porque tinha a escola bíblica dominical de manhã. Então na hora que acabava a escolinha, a gente descia para minha casa, ele almoçava, então era o único dia que ele ficava um pouco mais na minha casa, até mais ou menos umas 3 horas, e aí ele ia para casa dele para se arrumar, porque nós teríamos culto à noite. E aí depois do culto à noite vinha, jantava. E aí era assim que seguia. Então, se for parar para pensar, a gente não tinha muito tempo juntos. E era meu primeiro relacionamento. Então, ele era um cara que trabalhava, ele trabalhava em São Paulo. Eu era uma garota que estava no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Então, tava,
as nossas vidas eram muito diferentes. Então, realmente a gente não tinha essa prática de se ver, de marcar coisas. Até em questão de conversa, né? Se a gente parar para pensar, era uma conversa que não tinha muito o que se fazer, porque eu tinha essa vivência só de escola e igreja. E ele sim, ele tinha uma vida, né, que eu falo, uma vida de adulto na época, mas eu não tinha contato com isso, né? Eu tinha pouco contato com a família dele, porque meu pai e minha mãe queriam sempre que nós estivéssemos lá, em casa, né? Então eu fui pouquíssimas vezes à casa da família dele, todos sempre me trataram muito bem, não tenho o que dizer a respeito da família dele, inclusive a mãe dele, que sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo. Então, assim, a nossa estrutura de relacionamento era dessa forma. E aí, eu não sei se vocês se recordam que eu disse que, por causa de uma treta minha com uma professora, as minhas melhores amigas, né, pararam de falar comigo naquele ano vigente, e a gente volta a se falar só chegando lá na formatura. Então, tudo isso ocorre exatamente nessa época em que eu entro ali, que eu começo a namorar. Então, o primeiro ano ali do namoro, a gente ainda tinha a nossa prática normal de amizade, até que se rompe quando eu tô indo pro segundo ano de namoro. E aí vem detalhes importantes. Como eu comecei a namorar muito próximo aos 15 anos, todo mundo naquela época iria fazer 15 anos, né? Então tiveram várias festas de debutante e tal. E uma delas em específico foi daquela bem tradicional zona, né, de uma das meninas da nossa sala, que ela convidou as 15 damas mesmo para fazer ali o aniversário e eu era uma das 15 damas. E foi muito legal, a gente todo de vestido azul, royal, muito, muito bonito. Eu estava super feliz, até porque eu não fiz uma festa de 15 anos, então era uma maneira de vivenciar aquilo mesmo não sendo a minha festa. E aí ele foi o meu acompanhante, né, o casal mesmo que dançou a valsa e tal. Fomos eu e ele, fomos para o aniversário, foi tudo lindo e maravilhoso. E essa minha amiga namorava um rapaz na época também. O relacionamento dela já era de um pouco antes, né, do meu. O menino foi o padrinho dela, né? Não sei se é esse o nome, o príncipe dela, né? E aí, tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, guardem essa informação. Teve essa festa de 15 anos e, ok. Passamos para o segundo ano de namoro e aí começaram algumas questões um pouco mais pesadas, vamos dizer assim, né? Uma garota de 15 anos já, virgem, que nunca tinha conversado sobre questões sexuais com meu pai, com a minha mãe, porque isso é um enorme tabu para se falar. Uma menina cheia de vontade de casar virgem, casar com um primeiro homem que namorasse, queria muito casar até os 21 anos, fazer igualzinho meu pai e minha mãe, né? Casaram aos 21 anos, era a vida que eu tinha em mente. E eu falava isso muito pro meu primeiro namorado, né? Falava pra ele que eu queria casar ali até os 21 anos. E era o sonho mesmo de uma menina que nasceu na igreja, que teve a criação que teve na igreja e tudo mais. Mas vale lembrar que ele estava com 19 anos, eu estava com 15. E aí eu percebi que essa questão de beijo, essa questão de toque foi ficando um pouco mais intenso da parte dele. E aquilo, de certo modo, me assustou, porque eu não tinha vivido aquilo até então, mas aquilo me incomodou de uma forma, mas eu não sabia como falar sobre isso, né? Mas tudo ali ainda muito numa normalidade, entre aspas, do que seria amor comum hoje em dia, né? De uma pegadinha um pouquinho mais forte. Até que, efetivamente, numa quarta-feira, eu me recordo perfeitamente de ser uma quarta-feira, eu tive um momento muito triste da minha vida e eu não queria que tivesse sido daquela maneira, que foi desconstruído tudo aquilo que eu tinha de sonho, de expectativa,
sobre o que seria uma primeira vez, o que seria de fato você, né, ter uma relação sexual com uma pessoa, porque eu projetava isso para depois do casamento, eu projetava o chegar vestida de noiva, e ter toda aquela cena romântica com vestido de noiva e tal, e aí sim você tem a sua relação depois de casado, e eu queria muito aquilo para mim era muito importante, aquilo ali para mim era o que eu acreditava, era realmente o que eu queria para minha vida. Nós fomos para a igreja naquele dia, costumeiramente usava sempre uns vestidinhos que o pessoal chamava na época de ciganinha, que era ombro a ombro, né, amarradinho assim em cima do peito, ele vinha até a metade da canela, eu tinha vários vestidos desse modelo, eu era uma menina com corpo bem magro, não era muito desenvolvida, né? Mesmo depois da menstruação, assim, eu continuava sendo uma garota bem magra, sem muitas curvas nem nada, então era realmente uma garota magra. E nós voltamos da igreja, nós jantamos com meu pai e com a minha mãe, e eu não lembro se minha irmã estava em casa, eu acredito que não. E aí o meu pai e minha mãe, como de costume, acabava de jantar e eles subiam pro quarto para assistir TV. Eles ficavam lá no quarto. Essa minha primeira casa era muito, muito, muito grande mesmo, ela tinha 13 cômodos. Então era uma casa muito grande e aí, como eles subiam para o quarto, nós ficávamos na sala assistindo TV, né? Então, qualquer coisa que a gente conversasse lá embaixo ou acontecesse lá embaixo, eles lá em cima não teriam a mínima ideia. E aí eu lembro exatamente desse dia que a gente estava assistindo TV, não me recordo o que passava na TV na época. E a gente estava sentada no sofá, e aí começou aquela questão de beijo, e ele foi vindo, mas para cima até o momento em que ele veio e ele deitou, literalmente, em cima de mim. E daquela maneira que eu estava no sofá e ele deitado em cima de mim, eu não teria como sair, né, daquela situação. E eu também não ia gritar, eu também não ia fazer nada, porque meu pai e minha mãe estavam lá em cima e eu, né, estava um pouco constrangida também com a situação. E exatamente da forma que eu estava, ele simplesmente só abriu a calça dele, introduziu em mim sem o menor consentimento, sem me perguntar nada, sem fazer nada. Foi literalmente dessa forma. Eu lembro que eu assustei e senti um incômodo muito estranho na hora e não sabia o que fazer. Meu olho encheu de lágrima e ele virou para mim e falou assim: Fica calma, tá tudo bem. E eu fiquei em choque, absolutamente choque. Consigo me lembrar quanto tempo aquilo durou, mas foi algo que me acabou por dentro. E ele foi embora, né, depois, e eu deitei na minha cama. Aquela noite eu não dormi, eu fiquei completamente em choque porque eu não sabia por que que aquilo tinha acontecido daquela forma, principalmente ele sabendo da forma que eu queria que fossem as coisas. Eu tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo muito estranha comigo mesma e eu não sabia o que fazer. Vem a culpa, vem o desespero, porque eu sou uma menina da igreja, o meu pai e minha mãe, o que que eu vou fazer, o que que eu faço com essa informação? Não tinha as minhas amigas para conversar. Aquelas duas amigas que eu tinha que eram muito próximas eram da igreja, então eu entrei numa bolha e eu não sabia o que fazer. E eu fiquei desesperada. E aí o desespero e o peso da igreja fez com que eu me calasse, escondesse isso e ficasse só para mim. Hoje eu tenho essa consciência de que o fato de eu ter reprimido, não ter falado nada, isso potencializou o fato dele se sentir no direito de fazer, já que já tinha consumado, vamos dizer assim. Bom, a Thalita não falou nada, não fez nada, não se aconteceu nada, então ela está sendo conivente, então tá tudo bem. Mas eu estava movida completamente pelo medo e isso eu fui entender só anos mais tarde também, do que se tratava, de que isso de fato foi uma violência, né? Eu fui violada de fato porque não houve um sentimento, não houve uma conversa, não houve uma tratativa comigo sobre você quer, não existia. Até porque se houvesse esse você quer, eu falaria não. Não quero. Só que a partir do momento em que a gente é da igreja, e é aí que eu quero abrir um ponto muito importante sobre a criação, principalmente das meninas dentro da igreja,
o quanto isso mexe com a nossa cabeça, o quanto isso é pesado para nós, porque uma vez que foi tirada a virgindade de uma menina da igreja, a gente sabe que acabou pra gente, né? Então você fica manchado, você fica marcado, você já não é uma mulher pura, você já não é uma pessoa que os homens vão querer alguma coisa, se uma culpa extremamente gigante em você, e se você não tiver orientação de alguém mesmo, você vai se afundar nisso, que foi o que aconteceu comigo. Então eu fiquei com muito medo do que tinha acontecido. Eu não conversei com ele sobre, porque eu fiquei com muito medo também de conversar com ele e ele de repente virar para mim e falar: Olha, não serve mais, você já tá impura mesmo. Então, assim, eu realmente me calei porque eu não tinha nem maturidade para conversar sobre esse assunto. Eu só tinha 15 anos. E a gente continuou namorando, nós continuamos namorando aí por mais 2 anos. E eu tava à beira de fazer 17 quando a gente terminou, quando ele terminou, e aí vai ser um outro parênteses também de como foi esse término. E durante esses 2 anos tiveram essa prática, né, sexual dessa maneira que foi totalmente desprovida de carinho, totalmente desprovida de instrução, totalmente desprovida de consentimento. Era uma coisa tão grotesca que hoje em dia, como adulta, né, eu posso falar isso de uma maneira mais explícita, mais tranquila, mas era aquela coisa com roupa em que você só inclina e a pessoa faz o que quer fazer com você e não se preocupa nem um pouco com você na situação. Eu fui muito machucada, né, por isso, porque querendo ou não, eu tinha acabado de perder a virgindade, eu era uma menina muito magra, pequena, ele era um cara de um porte maior do que eu, então eu sofri muito em questão de ficar machucada, e quando eu digo ficar machucada, é literalmente ficar machucada, que é o ponto de depois ir ao banheiro para urinar alguma coisa, eu sentia dores muito intensas, muito fortes. Só que eu não podia virar e falar para o meu pai e para minha mãe, né? Quando eu falo eu não podia, é porque esse era o meu contexto, gente. É claro que vão ter N pessoas que vão julgar, talvez, e falar, mas Thalita, era só você ter conversado com seu pai e sua mãe. Era inimaginável para mim conversar sobre esse assunto com meu pai e com a minha mãe, porque na minha cabeça eu pensaria, eu acabei com a minha vida e eu vou ser penalizado o resto da vida por causa disso. Mas se eu manter o meu relacionamento, nós vamos casar, então isso vai ser sanado. Como nós vamos casar, porque era uma coisa que eu sempre colocava para ele, né? Nós vamos casar, né? Assim que eu terminar a escola e tal, e ele sempre falava que sim e tal. Então existia em mim aquilo de eu vou conseguir consertar isso, pelo menos, porque eu casando com ele, eu não vou passar pela exposição de não ter casado virgem, porque nós vamos manter isso em segredo, ninguém vai saber e vou viver a minha vida com ele. Então você mente para si mesmo, né? Acreditando que no final das contas aquilo vai dar certo. Mas eu fui realmente muito machucada e por causa disso eu não tinha como recorrer a pedir para ir num médico, num ginecologista e tal, até porque eu nunca tinha passado com um ginecologista. E isso foi me colocando em situações que eu ficava emocionalmente destruída e também fisicamente destruída. E assim perdurou por mais 2 anos a nossa relação. Teve um ato muito pontual, um dia em que nós fomos ao cinema. Na volta do cinema, ele propôs para mim de irmos a um motel e eu virei para ele e falei: Eu não tenho nem idade para entrar num motel, isso não, não é possível. E ele falou para mim: Não, vem comigo que relaxa, vai dar tudo certo. A gente foi andando até e quando a gente chegou lá no lugar, ele virou e falou: Olha, ela tá sem RG e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a moça virou e falou que não. Que eu não podia entrar de jeito nenhum, e ele mostrando a certidão, o RG dele, falando que ele era maior de idade, mostrou aliança, a gente namora e não sei o que, não sei o que lá. E a moça foi incisiva em falar que não. E eu agradeço a Deus muito por ter sido não, porque houve um alívio em mim muito grande de ter sido não, porque eu tinha horror terrível de entrar num motel e aquilo para mim era piorar a minha situação. E aí a gente não foi, voltamos para casa e tudo mais. E essa foi a prática que acabou tendo.
era uma pessoa bastante compulsiva nessa questão sexual. Nós fomos num passeio da minha escola em que ele foi junto comigo, ele arrumou uma forma da gente se afastar para que tivesse uma relação. A gente foi num Hop Hari e houve um momento e ali quando escureceu à noite, porque era a hora do horror também, ele me levou para um canto para ter uma relação. A gente foi no Sesc e também ele teve uma forma da gente ir para um canto da piscina e tal. Então você via que era uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo, até porque era maior de idade, né, gente? Eu tinha 15 anos, ele tinha 19, depois eu tinha 16, ele tinha 20. Então, durante todo o meu período do relacionamento, eu era menor de idade e ele não, ele era um homem que sabia muito bem o que estava fazendo e, inclusive, hoje em dia a gente sabe muito bem qual é o nome que essa relação tem, né? Que naquela época não era falado sobre isso. E aquilo foi se piorando, aquilo foi fazendo com que eu tivesse perdendo mesmo o interesse sobre ele em questão de amor, de afeto. Eu tinha mais medo a afeto. E no final das contas, a gente acabou terminando. Ele terminou fatidicamente num dia. Não, eu vou até pontuar que teve uma questão, sim. Eu tinha um amigo que era esse meu amigo desde a infância, que eu falei lá num dos primeiros episódios que ele gostava de mim, mas a minha amiga gostava dele, então eu nunca tive nada com ele. Ele namorava uma menina e essa menina era muito amiga do meu então namorado. E aí um dia eu não lembro qual foi a questão, a gente estava assistindo um filme juntos, quatro, na minha casa e tal, e aí os dois foram embora juntos. E esse meu amigo ainda ficou conversando um pouco comigo e no final das contas a gente acabou se beijando. E eu acho que ali para mim era muito uma questão de eu precisava de afeto porque eu não estava me sentindo bem e não sabia para quem contar e ele era o meu amigo e ele que tinha, querendo ou não, ainda afeto por mim porque eu tinha sido a pessoa que ele sempre gostava. Só que eu é, não dei conta da situação, porque eu me senti muito ruim. O meu amigo virou para mim e falou: pelo amor de Deus, a gente fez merda, a gente não deveria ter feito isso, então vamos deixar off, até porque eu gosto da minha namorada, você gosta do seu namorado, vamos ficar em off. E foi só um beijo mesmo. Só que nisso, o meu ex-namorado, né, o meu ex-namorado, porque o meu então namorado virou e me ligou, e aí parecia que era uma situação armada até, porque foi muito batata ele me ligar e ele me questionar. Tipo, você fez alguma coisa? E aí eu comecei a chorar e eu falei pra ele que sim. E aí ele virou e falou assim: eu vou lá contar pra ela. E aí ele desceu, contou pra ela, desceu, foi na casa dos meus pais, contou pros meus pais. Meus pais comeram a minha mente por causa disso, comeram mesmo a minha mente por causa disso, como se eu tivesse feito uma coisa muito horrorosa. E aí ele saiu como assim, nossa, olha só, um cara tão legal, tão bacana, e a Thalita fez um negócio desse. E aí lembra a história a respeito lá do aniversário da minha amiga? Apareceu, depois de um bom tempo, depois que foi sanado essa questão da gente voltar a se falar, que eu tava ali no terceiro ano, e aí elas perceberam que realmente tinham falhado comigo em parar de falar comigo, foi quando eu vi o álbum dela, do aniversário. E aí eu trouxe o álbum para mostrar para ele. E em uma das fotos, a minha amiga tá soprando a vela, que eu tô na mão, e o namorado dela, na época, e eu olhamos um pro outro e assim, bateram a foto na hora. Então pega um olhar nosso direto um pro outro. Mas é uma coisa que, gente, são segundos que acontecem. Só que ficou marcada essa foto. E aí o meu namorado na época, né, ele veio se justificar pra mim que ele sabia que eu nem era pura, se eu já tinha ficado com esse cara e tudo mais. E eu falei pra ele: "Da onde que você tá tirando essa ideia, cara?" "Não, porque eu sei, porque você nem sangrou quando a gente teve a primeira relação, então você não era virgem." E ele foi me colocando numa posição tão baixa que me fazia duvidar eu mesmo do que tinha acontecido comigo. E eu nunca na vida tinha visto o namorado da minha amiga
até o dia do aniversário, só tinha visto no aniversário. Ele pegou aquilo e ele fez aquilo uma história. Ele foi grotesco em falar que ele não tinha tirado a minha virgindade, mas alguém, pelo simples fato de eu não ter sangrado. E aí entra também essas questões, né, das pessoas acreditarem que toda mulher vai sangrar, toda mulher vai jorrar sangue, e se não acontecer isso, então a mulher é impura, já. E isso acabou comigo, gente. São traumas que ficaram e que, assim, são gatilhos até hoje em relação a algumas coisas para mim, principalmente acerca de traição, acerca de relação mesmo, que construiu um monstro na minha cabeça. Então, quando aconteceu essa história, eu tinha muito medo, porque eu falei, ele vai chegar no meu pai e na minha mãe, ele vai expor, ele vai contar tudo pro meu pai e pra minha mãe, e ainda vai falar que eu não era virgem antes dele ficar comigo e tudo mais, e aquilo foi criando um monstro enorme na minha cabeça. E aí eu falei pra ele, pelo amor de Deus, não, pra gente ficar junto, pra ele me desculpar, que eu era uma pessoa horrível, então eu peguei a culpa todinha pra mim. E aí ele virou pra mim e ele falou que tudo bem, então que a gente ia ficar junto. E como esse episódio já tá ficando muito grande, eu vou parar por aqui para dizer que logo em seguida ele termina o relacionamento comigo, mas a forma que ele termina e tudo que acontece também em seguida é muito difícil também. A situação consegue piorar um pouco, mas eu confesso que foi muito difícil falar isso aqui para vocês, foi muito difícil abrir essa parte da minha vida. Eu nunca expus isso a não ser para o meu psicólogo, para minha psiquiatra, contar mesmo essa história para alguém. Eu nunca cheguei a sentar e contar. Então, falar sobre isso é muito difícil e fica o meu alerta aqui para as pessoas que têm meninas em casa, filhas, primas, sobrinhas, o que quer que seja, sobre educação sexual, porque é necessário. E principalmente para as pessoas da igreja, é necessário também, dentro das igrejas, ser falado sobre essa prática da sexualidade e não imputar o pecado só à mulher, não colocar a mulher nessa situação, porque é uma situação que realmente depois você não consegue se livrar o resto da sua vida. Então, foi um período muito difícil da minha vida aí, dos 15 até os 17 anos. Eu não vou entrar em muito demérito de todas as situações, porque são muitos gatilhos, mas a partir disso vocês já conseguem entender, então, como que foi o meu primeiro relacionamento. Então, eu encerro por aqui hoje. E no próximo capítulo eu conto o final, de fato, do nosso relacionamento e tudo que vem a seguir. Tá bom, galera? Espero vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima.